Boa noite. É uma alegria muito grande retornar a essa casa que tem uma vibração maravilhosa, onde sou recebida com tanto carinho pelos trabalhadores. Muito obrigada pela oportunidade do trabalho. E hoje nós vamos refletir sobre o real sentido da vida à luz do Espiritismo. Nós sabemos, eu acho que o mês tem sido esse trabalho de prevenção ao suicídio, que o mês de setembro a Organização Mundial da Saúde estabeleceu como mês de prevenção ao suicídio para que os governos pudessem se movimentar para enfrentar essa pandemia que acontece no mundo todo. E nós vamos falar de vida, mas antes nós vamos ver o que é sentido. Lá no dicionário, direção, orientação que se deve ou se pode seguir. Para onde eu vou? Como eu vou? De que forma eu vou? Aonde eu quero chegar? Essa é a direção. O que é vida? Para a ciência, para a biologia. Vida, conjunto de propriedades e qualidades graças a quais animais e plantas, ao contrário dos organismos mortos ou da matéria bruta, se mantêm em contínua atividade. Mas onde é que está aqui o conceito de vida? O que é vida para a ciência? O que é propriedade do quê? Vida é propriedade do quê? Vida é qualidade do quê? Essa definição é bastante vaga, porque nós não temos aqui uma definição de vida, nós temos aqui o processo da vida. E esse processo da vida é uma tentativa de definir a vida, e são recheadas por atributos como organização, nutrição, crescimento e reprodução, mas não define a vida. Mas já que a ciência não define a vida, nós vamos para um fator extrafísico, que a ciência ainda não pode medir, que é o espírito. Nós somos o espírito. A vida, ela é uma só. Estejamos nós no corpo físico ou fora dele, na dimensão espiritual, a vida é uma só. Nós temos sim muitas existências, múltiplas reencarnações que a bondade divina nos permite estarmos aqui mais uma vez e outras vezes para que possamos desenvolver virtudes que estão em nós. É nesse processo, é aqui, nesta realidade física que nós precisamos estar. Porque quando nós retornamos ao mundo espiritual, até podemos tomar consciência, podemos até entender, por exemplo, que precisamos perdoar. Não, agora eu vi, eu reconheço, eu entendi o porquê, eu vou perdoar essa pessoa. Mas é quando nós viemos aqui, para a Terra, com o véu do esquecimento. E vejam que é o véu do esquecimento, não é um muro do esquecimento. Por quê? Porque nós trazemos tendências, e se nós olharmos para dentro de nós, nós vamos perceber as nossas más tendências e as nossas boas tendências, assim como observarmos os nossos filhos. E falando do espírito, vamos ver o que Kardec nos fala. Ele pergunta, como podemos definir os espíritos? Resposta dos espíritos, dos luminares. Na questão 76. Podemos dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo além do mundo material. Nós somos os seres inteligentes da criação. Nós somos espíritos. Nós somos criados pelo Pai. E a partir do momento que nós fomos criados pelo Pai, nós temos vida. E vida em abundância. E a Joana de Ângeles, compondo essa reflexão, nos traz. Joana de Ângeles é mentora do Divaldo Franco, conhecido médium baiano, que nos traz um número muito grande de livros. E a Joana é a mentora dele. Ele traz muitos outros também autores espirituais. E a Joana nos diz no livro Amor, Imbatível Amor. Existir significa ter vida, fazer parte do universo, contribuir para a harmonia do cosmos. Nós existimos, nós temos vida. E eu achei isso tão que nos estimula
Às vezes nós pensamos assim, ai, mas eu sou tão pequenininho, eu não tenho importância. Não, nós contribuímos para a harmonia do cosmos, cada um de vocês que aqui estão, cada um de nós que estamos aqui encarnados e desencarnados, contribuímos com a harmonia do universo. Olha a nossa importância. Às vezes nos sentimos pequenos, mas para o Pai não. Ele acredita em nós. E nós vivemos e não podemos contestar isso. Contestar significa negar a nossa capacidade de pensar. Nós já somos seres pensantes, já desenvolvemos o pensamento contínuo. O filósofo René Descartes dizia, penso, logo existo. Estamos pensando? Existimos, né? E diz Joana nesse mesmo livro que viver da melhor forma possível é o grande desafio que a humanidade busca viver, que nós precisamos buscar viver. Ela diz que esse sentido de viver, esse sentido da vida é inato, ou seja, está em nós. Como a fé é inata, como as virtudes todas são inatas, esse sentido está em nós, é intrínseco, faz parte de nós. E que nós vamos desenvolvendo cada um no seu tempo, cada um na sua caminhada. E tal conquista, ela diz, não se dá diante da acomodação. Sabe aquela musiquinha que diz assim, ó, deixa a vida me levar, vida leva eu. Sou péssima cantora. Mas não é, deixa a vida me levar. Não, não é diante da acomodação, é diante de esforço. É nas lutas da vida que nós vamos nos transformando para melhor, porque podemos, a nossa essência é amor, e transformando o ambiente aonde nós vivemos. Nós somos agentes transformadores, começando por nós. E aí, a Joana fala desse que é o nosso mestre dos mestres. Jesus, ante a transitoriedade dos valores terrestres e a fugacidade do corpo, propôs a busca do reino de Deus e sua justiça, elucidando que após essa primazia, tudo mais será acrescentado. Então Jesus traz aqui o sentido, o objetivo existencial, que é o quê? É a busca do reino de Deus e sua justiça. E ele fala isso diante do quê? Da transitoriedade dos valores terrestres, porque tudo que nós fruímos aqui, tudo que nós usamos é passageiro. O nosso corpo é fugaz, é passageiro. E o que a gente tem que buscar? Qual é o sentido? É isso que ele diz, a busca do reino de Deus. Mas onde é que está esse reino? Ele falava da casa do Pai, da morada espiritual. Somos espíritos, estamos aqui momentaneamente vestindo um corpo físico, necessário. Mas ele também nos diz onde é que está esse reino, onde é que nós podemos encontrar. O reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de nós. Tem uma amiga que fala que nós somos um projeto de felicidade. Todos nós somos um projeto de felicidade. Agora nós vivemos aqui a felicidade possível diante da nossa condição evolutiva, diante do nosso grau de imperfeição. Ela é possível, né? Não a perfeição, aliás, não a felicidade, aquela que nós almejamos um dia chegaremos à angelitude, todos nós. Jesus é o exemplo disso e é o nosso modelo. E Jesus então estabeleceu esse reino de Deus. E todos nós necessitamos de algo para nos motivar a viver, para dar um sentido. Diz a Joana nesse mesmo livro que pode ser um afeto familiar, pode ser um trabalho dignificante, pode ser um trabalho interrompido, entre muitos outros que vão dar sentido à vida, favorecendo as nossas lutas diárias, porque sabemos que temos muitas lutas na caminhada, todos nós que aqui estamos temos, né? E é esse sentido que sustentou incontáveis encarcerados no campo de trabalho forçado e de extermínio. Mesmo quando exauridos, aonde a única expectativa deles era esperar ser o próximo a morrer na câmara de gás. Nós sabemos que campo de concentração nazistas, infelizmente, aconteceu, foi construído a partir de 1933 e a maioria eram de origem judia, que foram para os campos de concentração. E aí Joana nos fala no Viktor Frankl. Esse homem esteve lá, em campo de concentração. Ele nasceu em Viena, em 26 de março de 1905 e faleceu em 2 de setembro de 1997.
Foi um médico psiquiatra austríaco, fundador da escola da logoterapia, que explora o sentido existencial do indivíduo e a dimensão espiritual da existência. Pois bem, esse homem, ele era um psiquiatra e ele dirigia um hospital em Viena. Em 1941, ano que ele casou, os nazistas chegaram e disseram que ele tinha que eliminar, matar todos os pacientes. E é claro que ele não fez. Em 1942, ele, a esposa, o pai e a mãe, a irmã foi a única que conseguiu fugir, e ele não sabia disso, foram levados para campo de concentração, cada um para um. Nunca mais ele viu a família. Até ele passou por incontáveis sofrimentos, atrocidades vividas, sentidas e vistas. E esse homem encontrou uma força dentro dele para continuar a luta, para encontrar um sentido de viver, mesmo diante das atrocidades. E seu calvário, em 1942, estava apenas começando, até quando ele foi libertado em 27 de abril de 1945 pelas tropas norte-americanas. E ele utilizou todo o tempo que ele tinha para auxiliar os seus irmãos. À noite, todos sofridos, passando frio, fome, a gordura do corpo ia desaparecendo. Ele contava histórias, ele consolava e ele estimulava as pessoas à luta. E ele nos diz assim, num livro, depois que ele saiu, né, que ele teve a liberdade, em 10 dias ele escreveu esse livro, Em Busca de Sentido. E ele diz assim, a vida é sofrimento. Lá naquele momento a vida era só sofrimento, não tinha alternância, era só sofrimento. E sobreviver é encontrar sentido na dor. Quando todos os objetivos da vida estão desfeitos, ao homem somente resta uma liberdade. Qual a liberdade? A capacidade de escolher a atitude pessoal que assumirá diante das circunstâncias que o envolvem. Pois bem, ele não tinha mais objetivos, nem ele nem ninguém, eles eram um número gravado na pele, queimado na pele. Ele não era mais o médico, ele não era mais o marido, ele queria muito ser pai, também não podia, não era mais o filho, nem o irmão, ele amava pessoas, atendeu os seus pacientes, não tinha mais objetivo. Mas diante disso ele disse que a liberdade de escolher é nosso livre-arbítrio, né? A doutrina espírita nos fala que a nossa verdadeira liberdade é a liberdade do pensamento. E ele tinha, neste momento, a sua liberdade de pensar e escolher atitude para enfrentar aquele grande desafio da vida dele, que ele ainda não entendia o para quê. Mas depois fez todo sentido o trabalho que ele fez, contribuindo com a área psicológica. Mas como é que ele conseguiu? Como é que ele conseguiu encontrar essa força? Por que muitos não conseguiram encontrar essa força dentro dele para a luta? E ele conta. Na pior situação exterior que se possa imaginar, numa situação em que a pessoa não pode realizar-se através de alguma conquista, numa situação em que sua conquista pode consistir unicamente num sofrimento reto, num sofrimento de cabeça erguida, nesta situação a pessoa pode realizar-se na contemplação amorosa da imagem espiritual que ela porta dentro de si, da pessoa amada. Eu quero que vocês memorizem 2 coisas que nós vamos falar posteriormente. Ele fala aqui num sofrimento reto, num sofrimento de cabeça erguida. Nós vamos falar aqui um pouquinho. Agora, nós vamos encontrar aqui o sentido, aonde ele buscou a força para ele lutar. Foi no amor. Ele sabia que era muito provável que a esposa já teria morrido, os pais. Ele sabia disso, mas para ele não importava. Era o amor. E que amor é esse? É o amor incondicional. Que não importa se o nosso ente querido está no mundo espiritual ou ele não está mais aqui conosco, por algum motivo foi embora, além da morte física, mas é esse amor incondicional que não espera retribuição, que não espera troca, não espera mais nada. É esse amor que moveu ele, é esse amor que deve nos mover. E aí a Joana nos diz: assim como o ar é indispensável para a existência orgânica, o amor é oxigênio para a alma, sem o qual a mesma se enfraquece e perde o sentido de viver. No livro Amor, Imbatível Amor, do Divaldo Franco. Olha só, parem de respirar agora. Não dá para parar de respirar, né? Nosso corpo morre, o espírito não, mas o corpo sim.
E ela está dizendo que o amor é o oxigênio para a alma. Olha esse amor que fez com que esse homem enfrentasse todo esse desafio e ajudasse pessoas. Foi esse amor. Aí ele não se enfraqueceu e não perdeu o sentido de viver. Só o amor pode dar um sentido à nossa vida. Mas é o amor verdadeiro, o amor incondicional. E aí a fala do Viktor Frankl nos remete ao Evangelho segundo o Espiritismo. O homem pode suavizar o amargor de suas provas conforme o modo por que encare a vida terrena. Como é que eu estou encarando a vida terrena? Como é que eu estou vendo a situação que eu estou passando nesse momento, a dificuldade? É a maneira como nós encaramos, como nós enfrentamos, que nós vamos conseguir passar por esse momento. Porque quando nós ficamos contando o tempo, e eu já passei por isso, eu imagino que vocês também, quando a gente está passando por um grande desafio, às vezes é uma doença nossa, uma doença de alguém que amamos, um dia parece uma semana, não parece? Uma semana parece um mês parece um ano. Então, se a gente ficar contando o tempo, realmente parece que aquele tempo é muito maior que nós estamos vivendo. Né? E quando nós nos queixamos, quando nós nos revoltamos, isso agrava ainda mais. E Viktor estimulou as pessoas a buscar esse sentido. Tem 2 casos que ele conta nesse livro, Em Busca de Sentido. O primeiro é de um homem que disse assim: eu vou para o fio. O fio era cerca elétrica de alta tensão. Quando eles não suportavam mais, eles colocavam a mão no fio. Cometia o suicídio. E aí ele disse para o Viktor: eu não espero mais nada da minha vida. Aí o Viktor disse para ele: não é o que tu espera da vida, mas é o que a vida espera de ti. E como o amor movimentou o Viktor, e ele é um psiquiatra, ele fez uma pergunta para ele, porque naquele momento ele estava só fixado no sofrimento dele, ele não via mais nada. E ele disse: o que ou quem tu deixaste lá fora, que poderia te mover a continuar lutando? Que amor é esse? E ele respondeu: é o meu filho de 11 anos. E aí o Viktor disse para ele: então, pelo amor que tens pelo teu filho, continua lutando, não importa se daqui 1 minuto tu vai para a câmara de gás ou tu vais receber a liberdade, mas o teu filho vai saber que o amor por ele te fez lutar até o fim e ele poder seguir a caminhada dele, sabendo que o pai dele o ama e que lutou para estar aqui. E outro homem também disse a mesma coisa para o Viktor, que ia para o fio, e ele fez a mesma pergunta. E quando ele fez essa pergunta, ele tocou no coração. E o homem respondeu para ele: eu sou escritor, eu sou um cientista, eu sou autor de livros científicos, eu sou professor, eu amo o que eu faço. E o Viktor perguntou: já terminaste a tua obra? E ele disse: não terminei. Então luta pelo amor que tu tens à educação, aos jovens e à ciência. E nenhum dos dois foram para o fio. Eu quero dizer para vocês que eu sou esse amor que impediu a minha mãe de cometer o suicídio. Vocês sabem que eu pensei muito se eu falava ou não, que esse mês eu estou fazendo sobre esse trabalho. Mas uma casa que eu fiz esses dias me veio no coração para falar. E uma moça no final veio e disse para mim: eu tentei o suicídio, mas agora, pelo amor ao meu filho, eu vou continuar vivendo. Se a minha mãe tivesse cometido suicídio, a minha vida talvez não estivesse aqui, porque ela faria muita falta na minha vida, na minha infância, na minha adolescência, cuidando da minha filha. Ela sofreu, passou por muitas doenças, mas ela retornou para o mundo espiritual sem cometer o suicídio, por amor a mim. Então o amor, gente, tem esse poder. Pensem nisso. E vocês sabem que quando eu estava pensando o que falar sobre esse tema, um dia eu estava lá na nossa casa antes de um trabalho, disse: vou pegar um livro para ficar lendo, para ficar em harmonia. Vários livros. Eu fui lendo e eu peguei este livro aqui. Mais perto, do Chico Xavier, e abri, juro para vocês, abri nesse texto, Aos Quase Suicidas. Eu não conhecia esse livro, eu não conhecia esse texto. Não sei se tu conhecia, Eva, esse texto. Eu não conhecia, mas eu abri. E aí Emmanuel, falando sobre o suicídio, ele diz assim: sim,
É a dor fulminativa, a dor largamente suportada, aquela que se te acumulou no coração, qual represa de fogo e fel, e aquela outra que sempre temeste e que chegou, por fim, à maneira de tempestade, arrasando-te as forças. Ele compreende. O Emmanuel, na psicografia do Chico Xavier, ele está dizendo: eu sei que é uma dor fulminativa. É uma dor que vem, às vezes, muito tempo a pessoa está suportando. É como um fogo, como um fel queimando. Ou ela chegou aos poucos, ou é aquilo que tu esperava e de repente vem como uma tempestade. Ele disse: eu entendo isso. E ele continua dizendo: são elas, essas agonias indizíveis. Quer dizer, o dicionário não consegue descrever, não tem um nome para descrever o que a pessoa sente. Que muitas vezes faz a pessoa querer sair dessa existência, buscar a morte física, antes do tempo que a morte chega, como palavras dele, como um anjo libertador. Porque todos nós temos um tempo, temos uma programação, mais ou menos, não é uma data exata, mas é uma programação. E vai chegar um dia. Então, meus amigos, ele diz assim, ele segue dizendo que ele compreende a extrema angústia que a pessoa está sentindo, ele compreende em nome das pessoas que o amam, aqui no mundo físico e no mundo espiritual. E pede para as pessoas que estiverem passando por essa dor que não tem descrição, que esperem um pouco mais, com coragem, com paciência, porque vai passar. E aí nós buscamos o Evangelho para iluminar, né? Porque, na verdade, o Emmanuel ilumina o Evangelho, né? Aí lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 7, o Kardec nos diz: coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo, sofreu mais que qualquer um de vós e nada tinha de que se acusar. Enquanto tendes a expiar o vosso passado e de fortalecer-vos para o futuro, sede, pois, paciente, sede cristão. Essa palavra resume tudo. Os grifos foram meus, tá? Porque essas palavras aqui são importantes. Coragem e paciência. Jesus é nosso modelo, dizem eles aqui. Lá no Livro dos Espíritos eles dizem: é nosso modelo e guia. Ele não tinha débitos nenhum com as leis divinas. Ele é um espírito crístico que chegou à perfeição relativa. E ele passou por tudo que ele passou, com coragem, pensando no outro, preocupado com Judas, que tinha cometido suicídio. E assim que pôde, ele foi até ele. Então Jesus é o nosso modelo, Jesus é o nosso guia, é nele que nós devemos nos inspirar, com coragem para enfrentar esse desafio. Nós temos débitos com as leis divinas, somos espíritos imperfeitos, mas a lei divina, ela não é uma lei punitiva, é uma lei reparadora, a lei de causa e efeito, né? A gente está sofrendo as consequências daquilo que nós fizemos, mas ela não vem, ela vem só no tempo que nós temos condição de enfrentar. Às vezes passam-se muitas reencarnações até que a gente possa fazer a reparação aqui. E é planejado, a gente não vem só. Nós temos um anjo da guarda que está conosco e nós esquecemos de nos ligar a ele. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele diz: os motivos do suicídio são de ordem passageira humana, as razões de viver são de ordem eterna e sobre-humana. Os motivos do suicídio são de ordem passageira. É a morte de alguém que amamos, é uma separação que a pessoa muitas vezes não aceita. É uma doença grave nossa de alguém que amamos. É uma situação financeira terrível que a pessoa... Isso tudo vai passar, porque tudo que é aqui na Terra é de ordem passageira. Agora, os motivos, as razões para viver são de ordem eterna, porque a partir do momento que nós somos criados por Deus, nós somos imortais. A gente entende que a pessoa quer matar a sua dor. Ela não quer morrer, ela quer matar a dor. E aí ela se dá conta que a vida continua. E se a sua dor continua, às vezes maior. Então, buscarmos a prece e esse fortalecimento. E Jesus nos diz: bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Que lágrimas são essas? São lágrimas de desespero? Não. Às vezes me pergunto: espírita chora? O que vocês acham? Espírita chora? E eu sou a maior chorona.
mas é um choro. Às vezes a gente está passando por uma situação difícil, tu tem vontade de chorar, é um choro de alívio, mas é sem revolta, compreendendo que por algum motivo nós precisamos passar por aquilo. E ninguém está livre. Todos nós que estamos aqui na Terra vamos ter, a Joana diz, nós vamos ter o nosso momento de enfrentamentos, todos nós. E sem a vida futura, dizem os Espíritos no Evangelho, essa máxima, bem-aventurados que choram, seria um engodo, seria um contrassenso. Só a reencarnação explica os sofrimentos humanos e as diferenças sociais. Aliás, foi isso que me trouxe a doutrina espírita. Foi isso que me atraiu a doutrina espírita. Somente a reencarnação explica os sofrimentos humanos e as diferenças sociais. Então, Deus que se admita a existência de um Deus bom, de um Deus justo, um Deus misericordioso, a gente não pode achar que Ele é um Deus parcial. Tudo a um e nada a outros. Não. É um Deus amoroso e que oportuniza, e nós causamos as nossas dificuldades. Nós temos lá no Evangelho as causas atuais dos nossos sofrimentos, que estão na nossa imprevidência, nosso orgulho, nossa ambição e por aí vai. E as causas passadas, das outras existências que nós trazemos. E o Espiritismo nos mostra também. Nos mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares, saudáveis, que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. Então, qual é o objetivo? A gente não vai sofrer por sofrer. Qual é o objetivo do sofrimento? É a cura. A cura do quê? Da alma. Essa é a verdadeira cura. Às vezes uma pessoa está passando por um câncer, fazendo quimioterapia, radioterapia, está na luta, faz tudo que a ciência diz e desencarna. A gente vai dizer assim, ela não venceu aos nossos olhos, ela não curou aos nossos olhos materiais, ela não curou. Mas, espiritualmente, cura a alma, quando aquele sofrimento traz um aprendizado, quando a pessoa luta e retorna ao mundo espiritual. A cura é da alma, essa é a verdadeira cura, não a cura do corpo. E agora, vamos lá, que eu falei lá para guardar o sofrimento reto e de cabeça erguida. A Joana de Ângeles nos diz assim, no livro Plenitude: as reações de ira, violência e rebeldia ao sofrimento mais o ampliam pelo desencadear de novas desarmonias em áreas antes não afetadas. A resignação dinâmica, isto é, a aceitação do problema com atitude corajosa de o enfrentar e remover-lhe a causa, representa avançado passo para a solução. Então, quando o Viktor Frankl disse, quando ele não tinha mais sentido, não tinha objetivo, que tinha que enfrentar, né, de cabeça erguida, um sofrimento reto, é isso. Porque quando nós nos rebelamos, quando nós não aceitamos, o que a gente pode? Ampliar. Eu estou com um problema físico, uma doença física, eu vou gerar outro, muitas vezes psíquicos. Então nós nos desequilibramos. E a resignação dinâmica é isso. Bom, eu tenho que passar, então eu vou à luta. E foi isso que o Viktor Frankl fez. Era sofrimento, ele disse, a vida lá era sofrimento, mas ele ia à luta. E ele foi essa inspiração para muitas pessoas. Ele deu sentido à vida dele, deu sentido à vida de muitas outras pessoas. Inspirou, né? Porque cada um de nós precisa buscar esse sentido. E a necessidade de objetivo? Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Pergunta Kardec. Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição, a perfeição relativa. Nós somos criaturas, nós somos criados por Deus. Então, Deus nos coloca aqui, nessa encarnação, nessa reencarnação, para que nós possamos chegar, um meio de nós chegarmos à perfeição relativa. Absoluta é a dele. E também nós somos coautores da sua obra. Nós somos responsáveis pelas construções materiais e pelas construções espirituais do nosso orbe. O Pai Celestial dá a cada um de nós o livre-arbítrio. Nós temos a liberdade de escolhermos, né? E aí, diante dessa escolha, temos o mérito pelas boas conquistas e as responsabilidades diante dos equívocos. E qual o objetivo da vida? Deus quis que os espíritos se voltassem para os interesses da alma, o aperfeiçoamento moral do homem, eis aí o fim e o objetivo da vida.
o aperfeiçoamento moral do homem, que é o desenvolvimento dessas virtudes que eu falei antes, que estão em sementinhas dentro de nós. Todas estão ali, igual a sementinha de uma árvore, de uma laranjeira, está lá, tem toda a potencialidade de uma laranjeira. Se nós plantarmos, adubarmos, regarmos, vai nascer uma laranjeira. E essas virtudes estão em nós e depende de nós. E é nesses atritos da vida, é nesses embates da vida que nós vamos desenvolvendo as virtudes. Como é que nós vamos desenvolver a virtude do perdão? Necessitando de perdoar. Então a vida vai nos trazer situações para nós perdoarmos. Deu calor. Vamos agora para o vazio existencial. Porque muitas pessoas, nós na correria da vida, queremos as conquistas. Faz parte. As conquistas materiais, culturais fazem parte. Aí o Viktor Frankl diz: o ser humano, quando frustrado na sua busca de sentido, pode ocorrer uma sensação de vazio existencial, resultante da carência de valores existenciais. Nós queremos aquisição da cultura, nós queremos posição social, nós queremos uma casa bela, nós queremos um carro, nada disso está errado. Não estamos dizendo que isso está errado. Mas o que acontece? Vamos numa luta desenfreada. Queremos uma família perfeita, nós vamos ter família perfeita, porque somos imperfeitos. Como é que nós vamos ter uma família perfeita? Mas é uma família que se disponibiliza a amar, a perdoar, a crescer juntos, aprender um com o outro. E aí nessa luta entra em desespero. E aí coloca uma meta. Eu quero atingir aquela meta. Quando atinge, é uma alegria, né? Quando a gente consegue uma formatura, né? Algum trabalho que te deixa realizado, enfim, dá uma alegria, mas ela dura. O carro novo, passou o cheirinho do carro novo, passou de cuidar, ficar limpando, não é? Por quê? Porque essas coisas não preenchem. São instrumentos, mas não preenchem. Tem uma série, é um documentário na Netflix, eu não lembro o nome, mas eu assisti algumas partes de um jovem lutador daquelas lutas livres, e ele muito rico, ele atingiu todos os cinturões. Ele com 34 anos estava se aposentando. E ele com 6 filhos dizendo para a esposa assim: vou comprar um jatinho, porque eu não quero mais ficar esperando no aeroporto. Mas para quê? Não quero esperar. Eu quero entrar no jato e ir. Ela: mas para que tu gastar com isso? Porque eu não quero esperar. E ele já tinha parado outra vez, porque ele conseguiu o primeiro cinturão, o segundo cinturão e o terceiro. Não tinha mais conquista. E aí veio o vazio. E aí ele foi para o alcoolismo, ele foi para outras drogas, até que ele conseguiu buscar ajuda, voltou para a luta. Mas o problema é que a vida, o sentido dele é só alcançar essas metas materiais. Fora disso, é uma depressão, um sofrimento. A depressão é uma das grandes causas do suicídio, que deve ser tratada assim, com um psiquiatra, porque nós, como espírito que somos, os nossos desequilíbrios emocionais desequilibram a química do cérebro e nós precisa do medicamento para reequilibrar. Tem cura a depressão? Ao longo do tempo. Porque somos espíritos imortais. Algumas são leves, mas as depressões, onde é que está a causa? No espírito. Precisa sim da medicina, precisa da terapia para fazer catarse, para poder ressignificar alguns acontecimentos da vida aqui, e precisa do amparo espiritual. Porque esses vazios existenciais levam muito à depressão. Nós recebemos muito nas casas espíritas. E na questão 943 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: de onde nasce o desgosto da vida que sem motivos plausíveis, o que é sem motivos plausíveis? Sem motivos razoáveis, se apodera de certos indivíduos? E aí os Espíritos respondem para Kardec: efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Vamos começar pela ociosidade, né? Tomemos cuidado com a hora vazia, sem objetivo, sem atividade. Cabeça ociosa é perigo à vista. Mãos desocupadas facultam desequilíbrio que se instala. Preencha com uma leitura salutar ou uma conversação positiva, ou trabalho que aguarda oportunidade para execução, ou uma ação que te proporcione prazer, nos diz Joana de Ângelo no livro Episódios Diários. Então Joana está nos dizendo aqui, vamos lembrar que Jesus nos disse
vigiai e orai. Vigiarmos o quê? Os nossos pensamentos que provêm dos nossos sentimentos, porque se os nossos pensamentos estiverem vazios, se os nossos pensamentos não forem elevados, se nós não buscarmos conteúdos edificantes para elevarmos esse pensamento, nós vamos sofrer o quê? Influências espirituais, as obsessões. Kardec pergunta na questão 459 do Livro dos Espíritos: os espíritos influenciam nossos pensamentos e atos? Resposta dos espíritos: muito mais do que podeis imaginar, de ordinário, ou seja, de comum, são eles que vos dirigem. Então, quando a cabeça está vazia, as mãos desocupadas. Gente, o trabalho no bem. Hoje, conversando com uma pessoa, nós fomos fazer uma compra e a pessoa disse assim: eu estou com 64 anos, eu estou pensando em me aposentar, mas eu vivo na corrida, assim, eu trabalho muito, muito. Daí eu disse para ele: vai parando aos pouquinhos e vai encontrando um trabalho de ajudar o teu próximo para preencher a tua vida. Porque muitos amigos do meu marido que pararam, se aposentaram, desencarnaram. Porque o sentido estava só no trabalho, o material que fazia parte, era importante, mas acabou o trabalho, muitos foram para o álcool, para o jogo. Perde, não tem mais o sentido era só o trabalho. Então, mente vazia nunca, hora vazia nunca, nos diz Joana de Ângeles, né? Vamos para a falta de fé? O que as mais das vezes falta é a verdadeira fé, a fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração, a fé numa palavra que transporta montanhas. É essa fé verdadeira que acalma, que traz uma certeza, que sabe, espera mais um pouco. Daqui um pouco aquilo que hoje eu vejo que não tem solução, daqui um pouquinho mais tem solução. Fé é confiança, é certeza, é confiança na misericórdia divina. Quais são essas montanhas que a fé remove? São as montanhas das nossas dificuldades. Essa fé certeza, essa fé raciocinada que a doutrina espírita nos faz. Não é a fé que não coloca o coração, mas aquela que traz para a razão e ilumina o coração. Essa é a verdadeira fé. E a saciedade. Olha só, eu coloquei esse bonequinho fazendo 1000 coisas e o reloginho ali parando o tempo, né? E aí Joana, no livro Amor Imbatível ao Amor, diz assim: todas as advertências que lhe são apresentadas são sem significação, porque deseja a própria satisfação, a imediata e tormentosa sensação saciada, que somente se converte em nova inquietação desencadeadora de diferentes conflitos. Porque nós buscamos muito a saciedade, né? Queremos tanto nos suprir o tempo todo, queremos preencher espaços vazios o nosso tempo todo, comendo o tempo todo, agindo o tempo todo, tudo assim num automático. Estamos anestesiados, não paramos um pouco para respirar, para sentir, para refletir, para olharmos a natureza, a beleza da natureza, dos passarinhos cantando, que estão cantando maravilhosamente bem, o sol, até a chuva. Nós não paramos, a gente fica ocupando o tempo todo. Nós queremos satisfazer todos os desejos dos nossos filhos. Nós queremos que eles não tenham frustrações. Muitos falam assim: eu quero dar tudo que eu não tive para o meu filho, o que me faltou. Quem disse, criatura, que o que te faltou, o teu filho precisa? É uma individualidade. E eu vejo isso, porque daí o que acontece? Tu satisfaz todos os desejos do teu filho. Aí chega a adolescência, termina com o namoradinho, com a namoradinha, pode buscar o suicídio. Acontece muito suicídio entre jovens, entre crianças, entre jovens. A vida fica banal, fica fútil. Então nós temos que repensar isso. Eu vejo hoje, eu não sou avó ainda, espero que não demore muito, mas eu vejo hoje mães, avós, tios, todo mundo. A criança chorou, dá o celularzinho com uma coisinha. Não é assim, gente? Eu tô errado? Vocês já ouviram falar? Não precisam dizer que é. Já ouviram falar isso? A criança chorou, tu dá ali um desenhozinho que dela para de chorar. Ela não sente, ela já é anestesiada. Vamos repensar isso. E quando chegar na adolescência e na fase adulta? No trabalho, na vida, não vão satisfazer os desejos dela. Olha a nossa responsabilidade enquanto pais, avós, cuidadores, tios, tias. Olha a nossa responsabilidade com os nossos filhos, né? Então, meus irmãos, é muito grande o número de pessoas que estão sem sentido de viver. Vão deitar sem objetivo e acordar sem objetivo. E o tempo passa e passa. E a gente não vê o sentido na família, o sentido no trabalho, o sentido no trabalho social, o sentido no amor.
A mensagem que eu quero ir deixando para vocês, que vocês levem, é o amor. Mas eu tenho umas perguntinhas que o Espírito Joanes, na psicografia do Raul Teixeira, como o tempo está chegando ao final, não vou explicar quem é o Raul, tá? Mas os mais, né, estão há mais tempo na doutrina, conhecem o nosso amado Raul. E aí, o Espírito Joanes, ele diz que nós temos que fazer essas perguntinhas, principalmente aquele que ainda não encontrou sentido, que não entendeu ainda que as coisas, elas são impulsos, né? As coisas materiais, mas não é o verdadeiro sentido. Ele pergunta, o que é que posso fazer em prol do mundo onde estou? Mas o mundo onde estou é o meu mundo, não é no mundo todo, é o meu mundo. Para que é que eu vivo? Para quem é que eu vivo? Mas só vocês podem responder. Só vocês podem responder. Eu posso responder para mim. Mas cada um possa responder para si. E aí, olha o que ele nos diz também nesse livro para uso diário, o Espírito Joanes. Cada um de nós, quando se encontra nas pelejas, ou seja, nas lutas do mundo terreno, pode viver para atender, para cuidar de alguém, de alguma coisa, dando valor às suas horas. É importante e necessário dar sentido à vida. É sim importante viver por algo ou por alguém. Tal experiência irá desatando os filetes do nosso amor, que se tornarão cascatas, até que se transformem em gigantescas cachoeiras, derramando as energias dessa luminosa virtude. Meus amigos, hora vazia nunca, é o trabalho no bem. É o trabalho no bem que vai preencher esses vazios, é o amor. É o amor que eu dou, é o amor que eu sinto, é o amor que eu dou. E para encerrar mesmo agora, eu busquei Soluções pela Prece, do Bezerra de Menezes, que foi numa psicofonia do Divaldo Franco no Grupo Espírita André Luiz, em 24 de abril de 2023. E eu achei tão lindo isso que ele fala, que eu vou ler. Quem quiser fechar os olhinhos e ouvir, mas quem preferir ler, eu vou passar também aqui. Quando a solidão instalar-se em nosso íntimo, falando de abandono e tristeza, busca a alma querida, a oração ungida de amor para que te vincules a Jesus. Quando a enfermidade corroer os tecidos do teu corpo, revigora a alma querida com a oração que lenifica todas as dores. Quando as tempestades ameaçarem a tua existência, ceifando o que tens de melhor, refugia-te na oração, encontrarás abrigo. Quando uma dor inominável penetrar no cerne do teu ser e ninguém te compreender, os olhos tristes e o coração pejado de lágrimas, ajoelha-te e ora para que Jesus lenifique as tuas angústias. Orem sempre sem cessar, filhos e filhas queridas. Então estarão preenchidas as lacunas e os vazios existenciais. Somos convidados para preencher o vazio do mundo com a presença daquele que é a vida da nossa vida e a luz do mundo entre nós. Temos a honra de conhecer Jesus, que espera cumpramos o nosso dever. Muito obrigada.